No vídeo de hoje eu vou te mostrar tudo o que eu tenho aqui na minha cutelaria até o momento. Só fazendo uma prévia aqui das coisas, mas eu vou explicar coisa por coisa. Eu vou falar também o quanto que eu gastei em cada ferramenta aqui, em cada maquinário, o que que eu já tenho, o que que já dá para eu fazer. Começando daqui, ó. Aqui eu tenho esse forno aqui que eu posso usar para fazer o revenimento das lâminas. Eu tenho duas botijas aqui, que é a botija que vai para esse forno, essa aqui é a botija que vai para dentro de casa. Então tá separadinha, aqui eu faço só as coisas da cutelaria. Aqui eu tenho algumas pecinhas que às vezes eu uso para alguns projetos. Isso aqui é massa de polir, que eu pedi da Shopee. Aqui eu tenho algumas brocas, algumas bocas de chave. Aqui eu tenho também alguns parafusos que de vez em quando precisa. Aqui é a furadeira de bancada, né? É essencial. Eu tenho essa furadeira aqui manual que eu usava antes com esse suporte de furadeira, que ele quebra um galhão também. Mas só que essa furadeira aqui, a rotação dela é muito rápida, então a gente precisa de um motor forte, mas que tenha a rotação mais baixa para furar o aço, né? A galera sabe disso aqui, que furar aço, coisas para cutelaria. Então aqui eu consigo ter a força do motor. Isso aqui tem meio cavalo, mas já é o suficiente. E eu preciso ter a força aqui, né, do motor, como eu falei, e a velocidade necessária também para furar o aço. Isso aqui faz parte daquela outra furadeira que estava ali em cima. Aqui eu tenho alguns EPIs, eu sempre uso EPIs, não deixo de usar, abafador, óculos de proteção, luva, máscara quando eu preciso. Então, algumas ferramentas aqui que eu nem uso, mas um dia eu vou estar usando. Isso aqui, por exemplo, é para auxiliar quando eu for fazer alguma bainha. Isso aqui também não uso, é ferramenta que eu tinha aqui em casa, tesoura. Essa aqui eu uso bastante, tá velhinha, inclusive eu preciso de mais uma. Nível, às vezes você vai fazer uma bancada, alguma coisa do tipo, precisa estar no nível certinho. E a gente pode usar também como régua, caso precise. Tem óleo para fazer a furação ali, às vezes precisa de óleo. Ah, essa aqui é uma tesoura. Isso aqui é uma tesoura. O pessoal chama de guilhotina também, para cortar o aço. As lâminas de aço que são mais finas, de 1 milímetro, 1,5 milímetros, você consegue cortar ali. Aqui em cima fica um pouquinho de bagunça, a caixa da minha esmerilhadeira, algumas coisas que eu preciso arrumar ainda. Isso aqui é um cutelo antigo, de quando eu trabalhava com meu tio faz facas inclusive. E esse cutelo aqui foi ele que fez. Esse aqui tem vídeo no canal, foi um facão que eu reformei. Inclusive eu vou entregar ele amanhã. Tava sem cabo, eu coloquei cabo nele. Mais algumas ferramentas aqui que a gente precisa, né? De vez em quando, deixo sempre aqui à disposição, à mão. Essa bancada aqui também foi eu que fiz. Interessante, galera, falar uma coisa curiosa para vocês. Que esse painel aqui do lado, essas madeiras para fazer essa bancada, essas madeiras aqui, ó, aqui tem algumas madeiras ainda que eu posso usar para fazer algumas coisas. Eu encontrei tudo jogado fora, encontrei tudo no lixo, reciclei, trouxe para cá para poder usar. Então eu não tive esses custos, né? Algumas ferramentas que eu tô mostrando aqui, eu também já tinha. Então essa daqui eu ganhei, por exemplo, do meu tio que fazia facas. O que eu comprei, isso aqui, foi cerca de R$ 700, essa furadeira aqui. E foi com o tempo. Primeiro eu tinha aquela furadeirinha ali, que acho que foi R$ 100. E esse suporte aqui, que foi mais 100 e pouquinho. Aí depois eu vi que eu precisava investir nessa belezinha aqui, nessa furadeira de bancada. E esmerilhadeira também. Essa daqui é nova, eu tô com ela há pouco tempo. Só que a que eu tinha antes era essa daqui, ó. Eu já tinha. Essa da Makita. Cadê ela? Ainda uso muito ela, uso solta. Quando eu preciso prender em algum lugar, eu prendo
nesse suportezinho aqui de esmerilhadeira. Aí eu posso usar ela de assim, reto, ou eu posso virar aqui. Eu tenho a presilha que eu coloco aqui, aqui, e uso ela também de lado assim. Aí muita gente se pergunta também, ó, sobre a lixadeira de bancada. Então essa daqui é uma compacta. Uso aquela Bosch porque ela tem aqui atrás um controle de velocidade. Então eu posso ajustar a velocidade para o tanto que eu preciso. Já deixo aqui do lado essas lixas que, né, tá pertinho, eu posso trocar aqui quando preciso. Tem uma coisa nessas lixadeiras de cinta compactas, que essa mola que tem aqui, ela é frágil. Tem uma mola aqui, eu sei que eu tô segurando um parafuso e falando de mola, né? É porque eu adaptei esse parafuso aqui para ela ficar um pouco mais resistente. Porém, eu tô estudando voltar para mola, porque na hora de trocar a lixa dá um trabalho a mais. Então com a mola você só pressiona aqui, troca a mola. Com o parafuso você tem que ficar rosqueando. Aqui mais alguns insumos para lixadeira, né? Para esmerilhadeira. Esses abrasivos aqui é para fazer limpeza, remover ferrugem, pintura, alguma coisa do tipo. Lixas, disco de polimento. Aqui é disco de corte de madeira, disco de corte de aço. Isso aqui é um disco de desbaste que a gente tem também. Aqui em cima tem mais algumas coisas, alguns óleos que às vezes a gente precisa também para fazer alguns fluidos, alguns óleos. Isso aqui a gente usa bastante, eu falo a gente, mas sou eu, né? Uso bastante, que é o vinagre, para fazer algum tipo de oxidação na lâmina. Essa aqui é a forja de têmpera seletiva. Deixa eu botar ela aqui, fica mais fácil de ver. É uma forja de têmpera seletiva. Então aqui, ó, você coloca diretamente o maçarico, por assim dizer, que vem nela. Você engata direto no gás, coloca aqui, a chama sai. Por aqui, isso aqui é uma manta que conserva o calor. Você coloca a faca aqui, faz a têmpera assim, ó, coloca a faca aqui, esquenta até o ponto de têmpera. Depois você vai, mergulha no óleo e faz a têmpera. O forno eu já mostrei ali, revenimento. Isso aqui é a peça que vai no bujão de gás. É uma mangueira que tem aqui, ó. Aí você encaixa ela aqui e pronto, daqui sai o fogo. Aqui eu tenho alguns moldes de facas. Inclusive, essa faca aqui eu já fiz. Tem vídeo dela aqui no canal, desse molde dessa faca aqui. É uma faca que sai bastante. Deixa eu botar isso aqui de volta. Pronto. E galera, aqui ó, pra fora, vocês estão vendo essa bagunça? É coisa que eu tô fazendo também. Essa bancada aqui eu tô fazendo, ela não tá pronta. Essas madeiras que estão aqui em cima não tá fixa ainda. Ali eu tô fazendo meio que uma churrasqueira, né? Mas eu vou revestir ela por dentro de uma forma que eu possa fazer uma forja a carvão. Então ali um cantinho para eu conseguir apresentar as facas já prontas, já para ficar uma coisa bonitinho. Então essa aqui é a minha oficina, né? Calma que eu não terminei o vídeo ainda não, quero falar uma coisa muito importante. Isso aqui, né, a morsa. Inclusive eu vou fazer um vídeo aqui no canal de como fazer uma forja de uma forma muito fácil, muito fácil. Não vou dar spoiler não, senão a galera pega a minha ideia e faz vídeo antes de mim. Então galera, basicamente, se eu for contar tudo o que eu tenho aqui, tirando o que eu já tinha, o que eu tive que comprar, eu gastei aí, eu sei que vai ter uma galerinha que vai perguntar aí nos comentários quanto que eu gastei até agora para ter essas ferramentas aqui. Eu gastei uma média de R$3.000 entre esmerilhadeira, furadeira de bancada, suporte, a lixadeira de cinta,
a forja de têmpera seletiva, a botija de gás, o fogão eu já tinha, só tô aproveitando ele aqui. Então a média de 3 mil reais aí, a bancada eu já tinha. E eu acho muito importante eu fazer esse vídeo, porque esse vídeo é do início da minha cutelaria, da minha oficina. É uma oficina de hobby, para fazer alguns hobbies, mas ela é focada na cutelaria. Então, até hoje, eu gastei essa média aí, 3 mil reais, fora as ferramentas que eu já tinha. Então, para quem está começando, consegue ter uma ideia que você não precisa gastar tanto e você não precisa comprar tudo de uma vez. Você pode ir comprando aos poucos. Aos poucos você vai comprando, vai montando. E eu tô filmando isso aqui porque vocês podem perceber que tá de uma forma... Aparentemente tá até arrumadinha, né? As coisas estão ali em cima, bonitinho, mas tem muita margem para melhora. Aquele portãozinho eu fiz também. Tem muita margem para melhora. Então é isso que eu quero fazer. Eu quero melhorar cada vez mais minha oficina e eu quero registrar isso aqui em vídeo. Então esse é o primeiro vídeo de eu registrando como que tá minha oficina hoje, no dia de hoje. Não sei que dia que você tá vendo esse vídeo, mas a ideia é sempre evoluir, sempre evoluir. Por exemplo, eu já peguei essa peça aqui, ó, de madeira recortada, que eu quero adaptar nessa bancada para a poeira que gera aqui da lixa já cair diretamente nessas fendas aqui. E aqui embaixo eu vou fazer como se fosse uma caixa para recolher essa poeira, para não dar muita poeira na oficina. Eu tenho esse aspirador de pó que eu achei inclusive no lixo, eu vou reformar ele e botar para usar aqui também, para poder aspirar a poeira que a gente faz aqui. Então a ideia é sempre melhorar, tanto o ambiente ali fora, também para algumas outras coisas que vão chegar e eu vou ir montando, como o ambiente aqui dentro também. Beleza, galera? Por favor, cara, se você gostou aí do vídeo, não deixa só o joinha não, comenta aí o que você acha que eu posso fazer para melhorar minha oficina. O que você acha que eu devo comprar agora? Olha, esqueci de falar aqui também da marreta que eu tenho, né? Tem as marretinhas de 1 kg, de 2 kg, algumas chaves aqui. Isso aqui me ajuda na hora de gravar os vídeos, que é um suporte. Eu encaixo ele nessa base aqui, né? E eu posso ajustar para onde eu quiser. Muito bom também. Às vezes aquele vídeo em primeira pessoa que vocês veem também eu fazer, é com esse suportezinho aqui, ó, que eu coloco no peito assim, aí ele vai filmando. Mas é isso, galera. Obrigado por ter assistido por aqui. Eu vou deixar aqui no final do vídeo um vídeo da primeira faca que eu fiz. Tá muito legal. É bom que vocês me dão opinião também de como eu posso melhorar aí nas facas. O que você acha que eu posso fazer de diferente, beleza, galera? Muito obrigado. Até a próxima.